Olá a todos, meu nome é Samuel Lodovic, sou fisioterapeuta especializado no tratamento das dores de cabeça, das cefaleias, e quero agradecer o convite do Quinto Coefísio por poder estar aqui palestrando, falando sobre o meu dia a dia, a minha rotina, sobre o assunto que é do meu dia a dia, que é o tratamento das dores de cabeça como fisioterapeuta. Né? Então, eu quero falar para vocês aqui, ao longo dessa hora, o papel do fisioterapeuta nas dores de cabeça, nas cefaleias, né? E o que nós podemos fazer em relação a esses pacientes que precisam tanto da gente, né? Muitos fisioterapeutas nem sabem que nós podemos atuar, por exemplo, numa enxaqueca. E vou mais longe, não sabem nem o que é uma enxaqueca de fato. Então, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês os conceitos básicos fundamentais para você que quer entender, tem interesse sobre isso e quer se aprofundar nesse tema e quer aprender, tá? E eu estarei aí à disposição se você quiser aprender mais, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. Bom, esse desenho foi feito por um paciente com enxaqueca, né, um desenhista, e que pediu-se, né, para ele desenhar como que ele se via com enxaqueca, tendo enxaqueca, né? E ele desenhou esse desenho, né, e digamos que uma arte, assim, né, porque faz muito sentido, pelo que a gente conhece sobre enxaqueca, né, relacionado ao desenho dele. Eu explico. O paciente com enxaqueca, ele tem muita incapacidade. A gente vai falar disso bastante ao longo dessa aula. O paciente com enxaqueca, ele tem muita incapacidade. Veja só o desenho dele. Vamos refletir sobre o desenho dele. O dia está bonito lá fora, de frente para o mar, um lugar bonito, mas ele está deitado, ele está deprimido, ele está fadigado, ele está cansado, ele não quer levantar, e ele está sentindo o peso do mundo em cima da cabeça dele. O peso do mundo fazendo com que a cabeça dele doa, todas as questões de estresse que envolvem também a enxaqueca, então o peso físico do mundo e o peso mental do mundo, né? A pessoa ela acaba se tornando incapaz de lidar com o dia a dia, e ela quer lidar com o dia a dia, mas não consegue porque a dor não deixa. Então ela está deitada na cama dela, sentindo o peso da vida, o peso do mundo em cima dela. Isso a deixa incapacitada para enfrentar o mundo lá fora. A enxaqueca, ela gera de fato isso. Só quem tem enxaqueca sabe que isso é verdade. As pessoas ao redor muitas vezes não acreditam no que o paciente passa, né? Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos estima-se que haja 112 milhões de acamados pelas dores de cabeça por ano, correspondendo a 300 mil pessoas em casa por dia. É muita gente. Pessoas que pedem dias de trabalho, de faculdade, festas, formaturas, enfim, perdem a vida, né? Porque não conseguem viver. A enxaqueca, por exemplo, gente, é considerada uma das maiores causas de incapacidade ao redor do mundo. Dentre todas as doenças neurológicas, ela é a condição segunda. Ela está em segundo lugar em incapacidade, tá? Olha isso aqui, né? Dentro do nosso país, do Brasil, cerca de 70% dos brasileiros sofrem com algum tipo de dor de cabeça, tá? Então, não necessariamente enxaqueca. Vejam o tamanho do problema, né? As dores de cabeça, de fato, podem ser incapacitantes, como eu dei o exemplo da enxaqueca, e no Brasil nós temos, além da enxaqueca, outras dores de cabeça, né? Contando todas as dores de cabeça, cerca de 70% das pessoas relatam algum tipo de cefaleia, algum tipo de dor de cabeça. É muita gente, né? Então vamos começar com a que nós ouvimos mais falar, né? Que é a enxaqueca, também conhecida como migrânia. Então, se você ouviu falar de migrânia por aí, você já sabe que é enxaqueca. É sinônimo, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que deixar claro, enxaqueca não vem do fígado, ok? Então, a minha enxaqueca é da minha alimentação, é do meu fígado. O meu avô falava assim, fígado sujo, né? As pessoas mais antigas, né? As gerações anteriores falavam isso. Não, tá? Enxaqueca não é hormonal, não é uma disfunção hormonal. E enxaqueca não vem do estresse. Tudo isso que eu falei
não é causa de enxaqueca, é gatilho. Então, uma alteração hormonal pode ser um gatilho, ou seja, para despertar uma crise. Má alimentação pode ser um gatilho, e o estresse é considerado o primeiro gatilho. Por quê? Afinal de contas, a enxaqueca ela não tem causa estabelecida, ela é genética. A enxaqueca é a própria doença, ela é genética, ela está no gene e é passado de pai para filho, tá? Então, se a pessoa vai desenvolver ou não, é outra história, mas que está lá no DNA dela, tá. E estes gatilhos, como por exemplo o estresse, né, nós não podemos considerá-lo como causa. Né? Então, você tem um tratamento para enxaqueca e tem que cuidar do estresse, porque o estresse é um gatilho para despertar uma crise. Porque se o estresse fosse causa de enxaqueca, todo mundo hoje no mundo teria enxaqueca, concorda? Né? Mas a gente sabe que não é assim. Se fosse um problema do fígado, um problema alimentar, todo mundo teria enxaqueca. Não é essa a questão. É simplesmente o que eu falei aqui, são gatilhos e não causa, ok? Então, como disse, guarda aí. Enxaqueca é genética, ok? Ela afeta cerca de 1 bilhão de pessoas. E, como eu disse, é a segunda doença mais prevalente dentre as neurológicas, tá? É muita gente. Quais são as características dela? Bom, é aquela dor que dura de 4 a 72 horas, é uma dor pulsátil, ela lateja, ela normalmente é unilateral, mas ela pode ser bilateral quando ela torna-se crônica. Característica marcante dela, ela tem ela gera muito foto e fonofobia e osmofobia também. O que que é isso? Foto e fonofobia é aversão, sensibilidade aumentada à luz, som e cheiro. Foto, luz. Fono, som. Osmo, cheiro. Então, foto e fonofobia são características marcantes, mas a osmofobia também, ou seja, sensibilidade aumentada ao cheiro, produto de limpeza, perfume, tudo isso. Tá? Ela pode dar náusea e ou vômitos. Tem pessoas que só têm náusea, tem pessoas que têm vômitos, chega a vomitar, né? E algumas falam, eu tenho que vomitar para melhorar, mas melhora momentaneamente e depois volta, porque vomitar não adianta, tá? E ela piora com o esforço físico. Então, o esforço físico não é simplesmente você ir lá e fazer uma maratona, uma corrida, não. Simplesmente você, às vezes, tem que arrumar uma cama, simplesmente você ter que descer as escadas e subir da sua casa, você está com dor, aí você desceu as escadas e subiu, é um pequeno esforço, mas é um esforço que pode gerar a crise de enxaqueca, por incrível que pareça, tá? Então são pequenos esforços também, não necessariamente grandes esforços, tá bom? É uma condição que é uma alteração do todo o processamento sensorial, é uma doença cerebral que gera uma alteração do processamento das informações sensoriais. Então, tudo que é sensorial, tudo que é sensitivo. Então, é o paciente que fica hipersensibilizado aos mais diversos estímulos: luz, som, cheiro, toque, movimento. Então, pacientes não gostam, o enxaqueca não gosta que muita gente fica se movimentando assim, fazendo assim com a mão, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui, você ficar fazendo assim com a mão, ou alguém que fica conversando com você, batucando assim, ou mexendo o pé, e a pessoa com enxaqueca vê aquilo, ela se sente mal, dá tontura. Ficar atrás do carro e alguém dirigindo e ela com enxaqueca, ela não gosta de ficar vendo o carro, porque vai dar enjoo, pode gerar dor de cabeça, né? O saculejar do carro, o movimento. Então, tudo isso faz parte dessas alterações sensoriais. Toque. O paciente ele tem sensibilidade aumentada ao toque, que nós chamamos de alodínia. Alodínia. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês, ó. Alodínia. Anotem aí quem nunca ouviu falar dessa palavra. Alodínia ou alodinia significa quando um toque não doloroso se torna doloroso. Ou seja, o fato de coçar a cabeça, o fato de fazer assim no cabelo, né, de pentear os cabelos, o fato de você simplesmente tocar, carinho, né? Isso muitas vezes o paciente com enxaqueca crônica ele não suporta, para vocês terem uma ideia. Por isso que eu falei que é uma alteração de todo o processamento sensorial. Sensorial.
tá? Então, aqui é processamento de luz, processamento de som, processamento de cheiro, de toque, guarda aí, tá? E de movimento, tá? Essa figura ilustra muito bem um paciente com enxaqueca, tá bom? Quais são os gatilhos? Nós temos vários gatilhos de uma enxaqueca, tá bom? Antes de eu falar dos gatilhos, eu acho que é importante salientar aqui. A enxaqueca não é apenas uma dor de cabeça ou mais um tipo de dor de cabeça. A dor de cabeça, ela faz parte, eu vou até escrever aqui, ó. A cefaleia, tá? Na enxaqueca, cefaleia, dor de cabeça, faz parte como mais um sintoma, tá? Da enxaqueca. Vocês viram que eu disse que a enxaqueca, ela é um conjunto de sinais e sintomas. Então, o paciente tem aversão à luz, som e cheiro, toque, movimento, dá náusea e outros sintomas, que eu vou mostrar como, por exemplo, a aura. A dor de cabeça faz parte de todo esse processo. É que é a característica talvez mais marcante, mais conhecida, mas ela faz parte desse processo, tá bom? A enxaqueca ela não pode ser entendida só como uma dor de cabeça, tá bom? E como eu disse, ela é genética, ela está aí no seu DNA, ela está nos seus genes. Se ela vai ser despertada ou não é uma outra história, tá certo? Bom, só que nós temos o que nós chamamos de gatilhos. Vou colocar aqui para vocês, ó. Gatilhos, tá? Guarda bem isso. Se a enxaqueca é genética, ela pode aparecer ou não. Mas o que faz ela aparecer? Alguns fatores, né? O que faz ela despertar, uma crise surgir? Alguns gatilhos que nós já conhecemos, como, por exemplo, o estresse, o excesso de trabalho, a correria, a tensão, o estresse. Vamos colocar isso tudo mesmo no mesmo saco ali, no mesmo balaio, né? Pacientes ansiosos, né? Tudo isso, essas condições psicológicas, condições psiquiátricas, o estresse de uma forma geral, a correria do dia a dia é considerado o primeiro gatilho, ou seja, é um facilitador, é o que faz surgir a crise, tá certo? Surgir a crise, e não é a causa da doença enxaqueca. A doença enxaqueca é genética. Agora, a crise de enxaqueca pode surgir por causa do estresse. Entendido isso? Tá? Estresse libera muito cortisol, cortisol em excesso é um hormônio que vai ser danoso, lesivo aos tecidos e gerar mais processo inflamatório. Então, o paciente vai ter enxaqueca, tá? Porque a enxaqueca contém também processo inflamatório. Sedentarismo. O sedentarismo aqui a gente pode entender como a falta de atividade física, né? A falta de atividade física leva a alterações endócrinas, metabólicas, hormonais, osteoarticulares, musculares. A gente já sabe disso, né? Ganho de peso, blá, 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 blá. E aumenta-se também o processo inflamatório. Então, todo o seu organismo, ele começa a trabalhar de uma forma ruim, de uma forma pior, com aumento de processos inflamatórios, com diminuição da imunidade, ou seja, teu organismo começa a funcionar não mais adequadamente, quanto mais sedentário você é. E o sedentarismo faz com que você tenha gatilhos, tá? Pela própria inatividade física. O sedentarismo leva, por exemplo, a sobrepeso, a obesidade e a gordura, ela é inflamatória. Os pacientes com sobrepeso, pacientes obesos, né? Nós consideramos a obesidade como uma doença. Pacientes obesos são pacientes inflamados, são pacientes com processos inflamatórios sistêmicos no corpo. E se você tem um processo inflamatório sistêmico no corpo, isso leva a mais crises de enxaqueca, ok? Hidratação. Pacientes que não tomam água, o seu cérebro precisa muito de água, muito.
Senão ele entra num processo de desidratação. E aí anotem aí, tá bom? Você precisa de 35 ml por quilo corporal. Então você vai pegar o seu peso, tá? E fazer vezes 35 ml, vai dar o tanto de água em litros que você precisa, tá bom? Então, aquela média de 2 litros de água é mais ou menos isso, tá? Mas se você quiser saber mais próximo ao seu peso, é só pegar o seu peso vezes 35, vai dar o quanto que você precisa de água por dia, de líquido que você precisa por dia, ok? Seu cérebro, normalmente, ele já precisa de muita água. O cérebro do paciente com enxaqueca precisa de mais água ainda. Por quê? A enxaqueca ataca uma região do nosso cérebro chamada hipotálamo, onde está o centro da sede. E é como se o centro da sede ficasse alterado no seu funcionamento. Então, há uma alteração da função do hipotálamo, com consequente alteração da função do centro da sede. Então, é como se o cérebro do paciente com enxaqueca entrasse em desidratação mais rápido, mais fácil, tá certo? Então, a gente precisa hidratar esse paciente. Então, pacientes que não tomam água precisam tomar água, tá? Não toma água, gatilho. Alimentação. Aqui a gente não tem que pensar só em alguns alimentos específicos. Isso também virou uma regra, né? Que o paciente com enxaqueca não pode comer isso, não pode comer aquilo. De fato, alguns alimentos são mais propensos a gerar uma crise, tá? Por vários fatores, como, por exemplo, o vinho tinto, não pelo álcool em si, mas por substâncias lá dentro chamadas de taninos, que são substâncias que fazem com que com que surjam crises, tá? Ele também tem uma substância chamada histamina, e a histamina em excesso pode gerar processo inflamatório. Queijos, né? Os embutidos, que também contêm muita histamina, muita tiramina, que são substâncias que geram mais processos inflamatórios, irritativas, né? Substâncias que têm muito glutamato monossódico, que é um poderoso excitatório cerebral, e a enxaqueca já é uma condição que excita demais o cérebro, então você precisa diminuir a excitabilidade, não gerar mais excitabilidade. Então, miojo da vida, esse tipo de coisa tem muito glutamato monossódico e isso vai gerar mais enxaqueca ainda, né? Então, existem alguns alimentos específicos, né? O chocolate é polêmico, porque é para alguns, para outros não. Na verdade, o que você precisa fazer é cuidar da sua alimentação de uma forma geral. Você precisa cuidar da sua alimentação mantendo hábitos alimentares saudáveis. Então, se você tem hábitos alimentares saudáveis, como frutas, legumes, verduras, evitar ao máximo de açúcar simples, carboidrato simples, porque o açúcar simples ele é muito inflamatório. Então, a gente tem que controlar essa inflamação em pacientes com enxaqueca, né? Excesso de sal, ou seja, você conseguir comer de uma forma o mais saudável possível, você diminui a ingesta de substâncias pró-inflamatórias, certo? Então, se você diminui a ingesta de substâncias pró-inflamatórias, você diminui o gatilho. Então, a alimentação não é necessariamente aquele alimento que eu preciso evitar. Não, na verdade, eu preciso comer bem. Eu preciso comer bem. Alguns pacientes vão sentir que têm crises de enxaqueca despertadas por algum alimento específico. Ok, você tem que evitar aquele alimento específico, mas na maioria das vezes, o que o paciente precisa é de correções alimentares. Eu não estou dizendo dieta, ficar restringindo, mas ele precisa obter hábitos de vida saudáveis. Perdão, hábitos alimentares saudáveis. Comer de forma saudável, ok? E o sono, que nos últimos anos nós temos discutido muito, né? Pacientes que, vamos dizer, nem pacientes, pessoas que não dormem bem tendem a ter mais processo inflamatório, queda da imunidade, mais estresse, mais depressão, mais ansiedade, mais pânico, mais doenças neurodegenerativas, mais problemas metabólicos, endócrinos, hormonais. O que eu quero dizer com isso?
O sono, ele é uma ferramenta obrigatória, é um processo natural do nosso corpo, obrigatório para evitar diversas e diversas doenças. Então, nós precisamos dormir. O sono, ele é inegociável. Ou você dorme, ou você dorme. Se você não dorme, você morre, literalmente. Se você fica alguns dias sem dormir, você vai morrer. Não tem como. Tanto é que não existe no Guinness, né, no livro dos recordes, quem mais conseguiu ficar sem dormir. Porque é arriscadíssimo, você mata a pessoa. O seu cérebro precisa desligar durante algumas horas e depois religar. Pessoas que não dormem bem, que têm baixa qualidade do sono e baixo número de horas de sono, tendem a ter mais problemas. E com a enxaqueca não é diferente. Pacientes com enxaqueca que não dormem bem vão continuar tendo crises de enxaqueca. Tá? Porque aumenta-se o processo inflamatório, diminui-se a reparação tecidual que precisa ser feita, a organização dos neurotransmissores, dos metabólitos criados ao longo do dia dentro do seu cérebro, né? O sono é como se fosse um faxineiro, ele vai limpar todas aquelas substâncias, metabólitos que foram criados ao longo do dia dentro do seu cérebro, por meio dos seus pensamentos do dia a dia, os neurotransmissores, toda a parte elétrica ali deixa uma sujeirinha. Imagina assim, tá? E aí o sono é aquele faxineiro que entra para limpar. Tá ok? Entendido? Então, o paciente com dor de cabeça, e principalmente aqui nós estamos falando com enxaqueca, ele precisa dormir em média 7 horas de sono e ele precisa ter uma boa noite de sono. E o que é uma boa noite de sono? Ele ter horário correto para dormir e horário correto para acordar. Sempre o mesmo horário para dormir e o mesmo horário para acordar. Claro que um dia ou outro você pode sair um pouco da rotina, mas você tem que ter uma média, mesmo aos finais de semana. Tá bom? Guarda o seguinte: enxaqueca gosta, para ela ficar quietinha e não te atrapalhar, ela gosta de rotina. Rotina. Ou seja, alimentação ok, sono ok, hidratação ok, atividade física, estresse controlado. Você teve uma mudança brusca, né? Então você vem bem, de repente você faz assim, dorme mal, né? Ou come mal pra caramba. Você teve uma mudança brusca na sua rotina, mudou bruscamente sua rotina, enxaqueca, ok? Muito bem. A migrânia ou enxaqueca, ela tem alguns tipos. Então, nós temos a migrânia com aura e sem aura e a migrânia crônica e episódica, tá? O que é a migrânia com aura? O que é aura? Aura é um fenômeno neurológico rápido, reversível, tá? Que não deixa sequelas e que precede a crise migranosa, com duração de 5 a 60 minutos. Então, o paciente com enxaqueca é um paciente muito específico, muito especial, entre aspas. 2 dias, até 2 dias antes, ele tem alguns sintomas como irritação, fadiga, prostração, dor no pescoço, rigidez, alteração de humor, alteração de apetite. Isso significa que possivelmente vem uma crise. Essa é a fase 1 da enxaqueca. A fase 2 da enxaqueca, em cerca de 1/3 dos pacientes com enxaqueca, é a aura, que é um fenômeno neurológico de várias formas, vários tipos. Cada paciente tem um tipo, tá? Reversível, que não deixa sequelas, tá? Que precede a fase 3, que é a fase dor. Então, fase 1 é aquela sensação de irritabilidade, fadiga, prostração, rigidez, bocejo. Fase 2, aura. Fase 3, dor. Alguns pacientes saem da fase 1 e vai para a fase 3, porque tem pacientes que não têm aura. 1/3 dos pacientes com enxaqueca tem enxaqueca com aura, tá? E ela dura de 5 a 60 minutos. A mais comum, a aura mais comum é a aura visual, tá? O que é aura visual? É quando o paciente ele vê pontinhos brilhantes, visão embaçada ou meia colorida, e ele começa a coçar o olho e ele fala, porra, o que é isso, né? O que é isso aqui? Né? Meu olho, será que eu tô com algum problema, né? Para quem nunca teve aura, né? E isso vai aumentando, 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 de repente, some e vem a dor, tá? Aqui tem um vídeo para mostrar para vocês do que é uma aura.
né? Olha só. O paciente, ele está aqui, é claro, feito em laboratório, para vocês poderem entender o que é a aura, né? Uma aura visual. Cerca de 90% dos pacientes que têm aura visual. Então, ele está lá trabalhando no computador, de repente, né? Ele percebe que a visão dele começa a ficar embaçada, né? E aí ele olha para um lado, ele olha para o outro e fala: Nossa, é a minha visão mesmo, é o meu olho mesmo, né? Ele estava trabalhando ali, estudando, lendo, e de repente ele viu que a visão dele foi ficando embaçada, 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 embaçada. Isso é uma aura típica de enxaqueca, é um fenômeno neurológico típico de enxaqueca. E isso tende a ir embora, tá bom? Como está mostrando aí no vídeo. Isso tende a ir embora de 5 a 60 minutos. Então fique atento. Passou de 60 minutos, não é uma aura de enxaqueca, ok? Muito bem. Bom, e a migrânia episódica e crônica? Bom, a migrânia episódica e crônica é o seguinte. Até o presente momento, uma migrânia crônica, uma enxaqueca crônica, é aquela enxaqueca que você tem estipulado como o paciente que tem 15 dias ou mais de dor por mês por mais de 3 meses. Ou seja, metade do mês o paciente tem dor de cabeça, metade do mês o paciente tem enxaqueca. E dentro desses 15 dias, 8 dias pelo menos, tem que ter aquelas características da enxaqueca. Foto, fono e osmofobia, náusea, piora com esforço físico, lateja, ela pulsa, tá? E os outros dias, os outros 7 dias, pode ser de uma característica mais leve, não tão parecida com enxaqueca, tá? Então, essa é a característica do paciente com migrânia crônica. Crônica que dá uma certa sensação de incurável. De fato, a migrânia ainda ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E o tratamento hoje é muito avançado, tanto medicamentoso quanto não medicamentoso, ok? Muito bem, nós vamos falar isso lá na frente, tá? Então, para critérios diagnósticos da migrânia crônica, é básico, é simples. O paciente tem que ter 15 dias de dor ou mais por mês, por mais de 3 meses, tá bom? Guarda assim, ó, metade do mês ele tem que ter dor. Abaixo disso, a gente chama de migrânia episódica. É polêmico isso, porque o cara que tem 14 dias, ele é o quê? Né? É aquele paciente crônico também. Por isso que existe uma certa tendência a diminuir este padrão, né? Ou seja, ao invés de 15 dias para ser migrânia crônica, ser 8 dias para ser migrânia crônica. Mas isso ainda não está aceito 100%. Entendido? Tá? Então, nós consideramos metade do mês com dor, migrânia crônica, tá? Quanto mais crônica ela fica, mais difícil de ser tratada, ok? Abaixo de 15 dias. Isso serve agora para a próxima cefaleia que a gente vai falar, cefaleia do tipo tensional, essa questão do caráter crônico. Abaixo de 15 dias a gente chama de episódica, mas 15 dias, gente, para quem é clínico, como eu, que atende ali no dia a dia, sabe que paciente que tem 10, 12 dias de dor pode ser considerado uma migrânia crônica. Ele precisa de tratamento pensando na migrânia crônica e não numa episódica. Tá bom? Entendido? Beleza? Então vamos para a cefaleia do tipo tensional. Essa é bem mais fácil, gente. A cefaleia do tipo tensional, basicamente, é aquela cefaleia que a gente chama de cefaleia do não, porque ela não é pulsátil, ela não é unilateral, ela não tem aura, ela não tem foto, ela não tem fono, ela não tem osmo, ela não piora com esforço físico, né? A gente pode brincar assim que a cefaleia do não. A característica principal é o paciente fala assim, ó, a minha dor de cabeça, ela é assim, ela aperta aqui assim, ela faz assim, ela pulsa, não, ela só aperta, parece que eu tô com alguma coisa apertando, uma tiara, uma faixa, uma fita, algo do tipo que fica apertando a minha cabeça. E ela não incapacita, não é aquela dor muito forte como é da enxaqueca. A enxaqueca a gente fala que é uma dor de moderada a severa, né? É uma dor de média intensidade a alta intensidade. A tensional, raramente ela é alta intensidade, ela normalmente ela é leve a média intensidade. Deu para entender? Então, existem várias diferenças entre a tensional e a migrânia, ok? É aquele tipo de paciente que passa o dia inteiro, às vezes com a dorzinha chata, chegou em casa, tomou um banho, deitou, às vezes a dor passa. Ou dormiu, no outro dia está sem dor. Isso nem sempre acontece com a enxaqueca. A enxaqueca vai piorando, 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 né? E às vezes o paciente toma um remédio
E aí não passa. Mesmo tomando o remédio, não passa, tá? Isso é característico da enxaqueca. Já a tensional, ela é tranquila, tá? Ela afeta quase 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Então a gente acha que a enxaqueca é a mais comum? Não. É a cefaleia tensional que é a mais comum. Ela afeta quase 2 bilhões. Ela está em primeiro lugar. Em segundo lugar vem a enxaqueca, tá? E a dor muscular, ela é característica dessa cefaleia. Então, por isso que a confusão de que sua origem é muscular. E agora eu vou pegar vocês. Por quê? A cefaleia do tipo tensional, a gente fala aquela cefaleia de tensão, de dor muscular no pescoço e tal, ela é muscular. Não. O músculo ali, ele é consequência. Ela é considerada uma cefaleia primária, assim como a enxaqueca. O que é uma cefaleia primária, Samuel? É uma cefaleia. Engasguei, gente. É uma cefaleia que não tem causa estabelecida. Então, nós não sabemos até hoje, perdão, nós não sabemos até hoje qual é a origem da tensional. Talvez seja genética também. Né? E por que o cara desenvolve? Alguns fatores. Mas, principalmente, o que a gente sabe hoje, 2023, é que estresse e falta de sono são grandes gatilhos de uma tensional. Mas exatamente o porquê ela aparece, ninguém sabe. Tem muita gente estressada que não tem dor de cabeça. Tem muita gente que não tem realmente um sono tão bom assim e não tem dor de cabeça, né? Não tem tensional, né? Dor de cabeça, vez ou outra, vai ter. Mas o diagnóstico de cefaleia do tipo tensional, a gente não pode fazer uma relação direta. Ah, é por causa do sono. Ah, é por causa do estresse. Deu para entender isso? Tá? Só que o comprometimento muscular, a tensão, aquele paciente cheio de ponto gatilho, é característico da cefaleia do tipo tensional. E aí vem a confusão que é muscular, tá? Guarda então bem esses critérios. Cefaleia primária mais prevalente, ela é bilateral, não pulsátil, de leve a moderada intensidade, não se agrava com exercícios e vários sintomas em músculos pericranianos. Pescoço, toda a região aqui occipital, frontal, temporal, parietal, trapézios, tudo dolorido, né? E o paciente com cefaleia do tipo tensional, ele só procura ajuda quando a cefaleia estiver insuportável ou extremamente frequente. Insuportável, eu vou te dizer para você que não é a maioria. Normalmente o paciente procura quando ela está muito frequente. Então, é aquele paciente que tem dor de cabeça todos os dias. Aí ele assusta. Que a cefaleia tensional pode doer todos os dias. A cefaleia tensional crônica, 15 dias de dor ou mais por mês, também é cefaleia crônica, tensional crônica. Aí o paciente se assusta, ele acha que ele tem um tumor, ele acha que ele tem alguma coisa grave, mas na verdade ele está com uma cefaleia tensional crônica, por erros de sono, por estresse, por vida louca, corrida, N fatores ali que despertam as crises de tensional, né? Maus hábitos de vida, né? Semelhante à enxaqueca. Mas aí o que acontece, né? Se ele tem 1 ou 2 episódios por mês, 3 episódios por mês de uma tensional, ele não vai procurar ajuda. Ele vai se resolvendo com Dorflex, com dipirona, né? Ou com qualquer anti-inflamatório, né? E aí não está se tratando isso. Você só está tirando a dor. Ele só vai procurar ajuda realmente quando ela está muito forte, mas não é comum a cefaleia tensional estar muito forte ou ela estar muito frequente. Essa é a questão aqui, ó, frequente. É a hora que o paciente procura ajuda, tá? Qual que é a fisiopatologia dela? É discutível ainda, né? Você tem mecanismos centrais e periféricos, você tem fatores psicológicos e você tem alterações na atividade muscular, tá? Então, nós sabemos que existe esse tipo de coisa, tá? Nós sabemos que existe esse tipo de coisa. Entretanto, essa questão central e periférica, mas isso tudo ainda é discutível. Nós não temos ainda certeza absoluta da onde ela vem. Ela ainda é considerada uma cefaleia primária, ou seja, a dor de cabeça é a própria condição, ok? Assim como a enxaqueca, né? Tem um trabalho interessante de alguns anos atrás, né, que eu deixei aqui para vocês, que é o seguinte:
Pacientes com cefaleia do tipo tensional, eles têm aumento da ativação de nossos receptores periféricos, e isso poderia ser a causa da dor muscular e dos episódios agudos, né? Ou seja, você tem um aumento da atividade muscular, né? E esses episódios repetidos de dor poderiam gerar sensibilidade aumentada dessa musculatura e, por sua vez, mais nocicepção. Ok, isso é fato, a gente pode entender dessa forma, mas isso ainda não explica atencional como um todo. Ainda não explica perfeitamente a origem da tensional. Isso é um fato, é uma coisa que a gente percebe todo dia na clínica. Pacientes têm tensão aumentada na musculatura, têm nocicepção aumentada, né? Quanto mais tempo de dor, mais tendência a ter a isso ficar crônico. Quanto mais tensa a cervical, quanto mais dolorida a cervical, maior tendência de ficar crônica, tá tudo certo. Só que isso ainda não explica o porquê a tensional aparece. A gente não pode culpar o pescoço, né, a gente numa enxaqueca e também na tensional como a causa, o gatilho, e é algum erro que as pessoas fazem, tá? E antes da gente falar lá de avaliação e tratamento, eu preciso falar da cefaleia cervicogênica. A cefaleia cervicogênica talvez é a que muitos já ouviram falar, né? Que é a cefaleia de origem cervical. Essa aqui já é considerada uma cefaleia secundária, ou seja, ela tem uma causa, ela é consequência de um problema. Ou seja, você tem uma disfunção cervical e essa disfunção cervical leva a uma cefaleia cervicogênica. Ou seja, você tem um problema na cervical e esse problema na cervical tem como consequência uma dor de cabeça. E ela tem características muito específicas, e eu falo que essa é a cefaleia do fisioterapeuta. Essa é a cefaleia que o fisioterapeuta ele tem que matar a pau, tem que dominar, tem que conhecer. Por quê? Os mecanismos dela também ajudam a explicar o porquê um paciente com enxaqueca tem dor no pescoço também, o porquê um paciente com cefaleia tensional também tem dor no pescoço. Vocês vão entender ao longo da aula. Isso aqui é uma figura que explica muito facilmente qual é o padrão, a localização de dor do paciente com cefaleia cervicogênica. Ela começa posterior, ou seja, ela começa no pescoço e viaja unilateralmente até a região anterior, até a cabeça. Ou seja, é uma dor que faz esse trajeto aqui, podendo ir até o fundo dos olhos, que a gente chama de região retroorbital. Né? Então, o paciente tem uma dor que começa aqui no pescoço, viaja via occipital, temporal, frontal, parietal, frontal e retroorbital. Normalmente não, perdão, sempre unilateral. Sempre unilateral, tá? Ela não é bilateral. Dor de cabeça bilateral não é cefaleia cervicogênica, tá bom? E ela, como uma hipótese, foi levantada em 83. Vejam, parece que faz muito tempo, mas faz 40 anos, né? Você fala, nossa, mas 40 anos é muito. Não é, gente. Não é, né? A enxaqueca nós temos relatos de milênios e milênios, né? A cervicogênica, com seus critérios mais bem estabelecidos, começou-se em 1983. Foi levantada como uma hipótese, né? E só em 2004 foi aceita pela Classificação Internacional de Cefaleias, que é a classificação, né, mundialmente aceita por todos os profissionais que lidam com dor de cabeça, né, e que estabelece todos os critérios de todas as dores de cabeça conhecidas. Então, ela só foi aceita nessa classificação internacional em 1983. É pouco tempo, tá bom? E existe uma certa discussão, uma certa briga entre, hoje, essa classificação internacional de cefaleias e um grupo de estudos internacional sobre cefaleia cervicogênica, um grupo europeu, né? Porque eles têm alguns critérios que se divergem, né? E realmente os critérios da cefaleia cervicogênica que estão na classificação internacional, eles são falhos em alguns pontos. Faltam algumas informações que este grupo internacional, esse CHISG, esse grupo internacional de estudos sobre a cefaleia cervicogênica, eles têm esses critérios mais bem estabelecidos. E talvez, se Deus quiser, na próxima edição da classificação internacional de cefaleias, esses critérios sejam melhorados, tá? Para não ficar dúvidas, tá bom? Aqui tem alguns critérios diagnósticos,
mas eu não vou ficar passando para não ficar uma coisa muito exaustiva, muito chata para vocês, né? Mas só para vocês entenderem aonde está o problema, na classificação internacional. Você vem aqui, ó, e ele diz, ADM cervical está reduzida. Ok, qual ADM está reduzida? Para qual movimento? E a cefaleia piora por manobras provocativas. Quais manobras provocativas e aonde? Né? Então, são algumas perguntas que a classificação internacional não responde. Então, fica meio parcial, fica meio jogado, digamos assim. Tá? E esse grupo de estudos sobre cefaleia cervicogênica melhorou isso. Tá bom? Muito bem. Então, esse grupo aí, que eu falei de estudo sobre cefaleia cervicogênica, em 2020 publicou um trabalho muito importante, também fazendo mais algumas críticas, né, mas também fazendo sugestões à classificação internacional, tá? Bom, basicamente, o que o paciente com cefaleia cervicogênica ele tem que ter, então? A dor tem que ser unilateral, vamos lá, ó, unilateral, ele tem que ter realmente diminuição da amplitude de movimento do pescoço, de rotação e rotação e extensão. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, rotação mais extensão, tá bom? Ele tem que conseguir provocar, o fisioterapeuta consegue provocar a dor objetivamente por manobras que eu vou mostrar já já, e a dor começa de posterior para anterior. Basicamente é isso, né? E ele tem que ter uma disfunção cervical. E eu vou mostrar para vocês como você vai achar essas disfunções cervicais, tá bom? Os pacientes com cefaleia cervicogênica, eles também têm uma disfunção neuromuscular. Eles têm alteração do controle dos flexores superficiais e profundos, tá? A gente chama flexores profundos. Esses flexores profundos estão com um déficit de ativação em relação aos flexores superficiais, tá? Quem são os flexores profundos? Os flexores profundos são o flexor longo da cabeça e do pescoço e os flexores superficiais, esternocleidomastoides e escalenos. Nos pacientes com cefaleia cervicogênica, guarda isso que eu vou mostrar já já. O paciente com cefaleia cervicogênica, ele tem déficit de ativação dos flexores profundos e aumento da atividade dos flexores superficiais. Isso faz uma bagunça de ativação muscular e isso é mais um gatilho para dor. E existe um teste que a gente detecta isso que eu vou mostrar para vocês. Tá? E por que o paciente tem dor no pescoço e dor na cabeça? O que acontece? Ó, isso aqui é muito fácil para vocês entenderem, tá? Vai ajudar a explicar. Você tem um nervo aqui, um nervo craniano chamado nervo trigêmeo, tá bom? É o quinto par craniano. E aqui embaixo você tem as raízes altas, raízes nervosas altas, C1 e C2, raízes de C1 e C2, tá? Da cervical. As informações que vêm das raízes altas da cervical se encontram com as informações que vêm do trigêmeo. O trigêmeo, ele inerva toda a sua face. Cabeça, cabelo, crânio, face. É o que faz você sentir dor na cabeça. Só que as informações do trigêmeo, antes de subir para o cérebro, elas se encontram com essas informações da cervical. Uma converge com a outra, se misturam e aí elas sobem juntas para o cérebro, como eu estou mostrando nessa animaçãozinha. Então, as informações vêm do trigêmeo, se encontram com as informações da cervical e então sobem para o cérebro. Por isso que o paciente com dor de cabeça pode ter dor de cabeça e dor no pescoço ao mesmo tempo, porque é como se fosse uma coisa só. As informações do trigêmeo se juntam com as informações da cervical e aí juntas elas sobem, elas não sobem separadas. Por isso que um paciente com dor no pescoço pode ter dor de cabeça, um paciente com dor de cabeça pode ter dor no pescoço. Por isso que eu falei que isso ajuda a entender por que o paciente com enxaqueca tem dor no pescoço também. E o paciente com tensional tem dor no pescoço também. Porque ele só tem dor na cabeça por causa do trigêmeo, certo? E as informações do trigêmeo se encontram com as informações da cervical. Então é comum, mais de 70% dos pacientes com enxaqueca e tensional têm dor no pescoço também, tá bom? Existe uma outra cefaleia, que é a cefaleia secundária DTM, a disfunção temporomandibular. Então, DTM pode dar dor de cabeça? Pode. Hoje, isso é debatido, é de certa forma discutido, se é uma dor de cabeça ou é simplesmente uma dor na região temporal, um ponto gatilho, tá? Independente disso, nós temos critérios para dizer que o paciente tem uma DTM e a dor de cabeça dele vem da DTM. Por exemplo, quando ele abre a boca, dói, gera dor de cabeça. Quando ele mastiga, gera dor de cabeça. Ele tem diminuição da amplitude de movimento da mandíbula e isso gera dor de cabeça, tá? Agora, não é porque dói a ATM do paciente com dor de cabeça que a ATM é culpada, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Sempre pergunte para o seu paciente,
Quando você abre a boca, dói? Não. Quando você mastiga, come, fala, dói? Não. Então, por mais que aí tenha dor aqui, não está vindo da ATM. É só reflexo, ou seja, trigêmeo, tá? Trigêmeo. Trigêmeo inerva a articulação temporomandibular. É por isso que ele está sentindo dor na ATM, tá certo? Agora, tem disfunção, função alterada, e quando ele abre, fecha a boca, mastiga, fala, gera uma dor aqui em cima, dor temporal, aí a gente pode entender que é uma cefaleia secundária da ETM. Mas precisa de muita avaliação, um critério muito, assim, bem visto, bem analisado pelo profissional fisioterapeuta, tá bom? Vamos para a avaliação. Bom, quais são os princípios da avaliação? Anota aí, você tem que ter três coisas. Você tem que saber a frequência, intensidade e duração da dor de cabeça. Frequência é o número de dias de dor de cabeça. Quantos dias ele tem dor de cabeça no mês? Número 2, intensidade, é o quanto que dói. Pode ser de 0 a 10, 0 a 5, 0 a 3. E duração, quantas horas para passar a dor. Ok? Entendido isso? Fácil, né? Procure perguntar sobre hábitos de vida. Como é que está seu sono, estresse, alimentação, hidratação, atividade física? Eu acabei de falar tudo sobre eles lá atrás. Então, enquanto o paciente não corrigir esses pilares, ele não melhora. Você pode ter um carro bonito por fora, por dentro, com super motor, mas com pneu murcho. O carro não vai andar. Não vai andar. Então, o que é o pneu murcho? São os hábitos de vida ruins. Você precisa corrigir os hábitos de vida desse paciente. Pergunte sobre eles e oriente para a correção, tá? Quais são os testes? Todo mundo gosta de saber dos testes, né? Os testes, existe um teste muito importante para a gente avaliar o pescoço desse paciente com dor de cabeça, para a gente avaliar a cervical alta. Lembra que eu falei da importância da cervical alta aqui por causa dessa relação entre convergência de informações do trigêmeo com convergência de informações da cervical alta, das raízes altas da cervical? Para eu avaliar se tem uma disfunção na cervical alta, é fácil. Eu coloco meu paciente em decúbito dorsal, flexiono totalmente o pescoço dele e vou girar para um lado e vou girar para o outro, ok? Giro para um lado e giro para o outro. O paciente ele não pode referir dor, tá? Então, um teste chamado de FRT, vou colocar aqui para vocês, ó, FRT, tá? Flexion Rotation Test. Girou, doeu ou ficou restrito, FRT positivo, ou seja, ele tem uma disfunção na cervical alta. Decúbito dorsal, flexão total de pescoço, gira para um lado, gira para o outro, girou, sentiu dor, sentiu travar, FRT positivo, disfunção alta na cervical. Outro teste que você precisa saber é o CCFT, tá? Eu vou mostrar com o aparelhinho aqui, mas não precisa do aparelhinho, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como você não precisa do aparelhinho. O que ele avalia? Como é que tá os flexores profundos? Lembra que eu falei? Flexor profundo, que são esses aqui, ó, flexor longo da cabeça e flexor longo do pescoço, músculos bem profundos, difíceis de palpar. Na verdade, não tem a necessidade nenhuma, necessidade alguma de você palpar, tá? Você vai mais gerar dor no paciente do que palpar, do que alguma coisa, tá? Eles não estão trabalhando bem. E os esternocleidomastoides e escalenos estão trabalhando demais. Então, esse teste vai avaliar como é que está o trabalho desses flexores profundos e o trabalho dos flexores superficiais. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pedir para o paciente deitar, decúbito dorsal, e ele vai fazer um movimento de concordância, que é esse movimentinho aqui, gente, ó. Quando você está conversando com alguém, você faz o sim. Fala para o paciente fazer em câmera lenta. Ele vai fazer em câmera lenta, como vocês estão vendo no vídeo, e vai segurar, tá? Eu estou mostrando com um aparelhinho chamado Stabilizer, tá? Mas pelo tempo aqui eu quero que vocês aprendam, esqueçam o aparelhinho, tá? Pensem, preste atenção no que eu vou falar, como você vai avaliar isso aí. Você vai pedir para o paciente fazer o movimento, tá? Vou até colocar de novo aqui. Você vai pedir para o paciente fazer o movimento do sim, suave, devagar, e você vai pedir para ele fazer 5 a 6 movimentos. Não pode doer, não pode fadigar, não pode tremer, tensionar demais o esternocleidomastoide, não pode levantar a cabeça. Se acontecer tudo isso, é CCFT positivo, ou seja, o flexor profundo dele está ruim. E você precisa corrigir os flexores profundos para diminuir a dor dele. Tá bom? Então, como é um teste CCFT positivo? Positivo. O paciente não consegue fazer o teste,
paciente sente dor, paciente levanta a cabeça da maca, paciente levanta o queixo, tudo isso é CCFT positivo. CCFT positivo significa déficit de ativação dos flexores profundos. O que você vai fazer? Você vai trabalhar isso com ele, tá? Quanto mais déficit de ativação dos flexores profundos, mais alteração da função muscular, mais input nociceptivo para cima e mais dor, tá bom? Muito bem. Isso aqui é simplesmente para mostrar para vocês, ó, o déficit de ativação dos flexores profundos superficiais. DCF é flexor profundo. Uma pessoa que não tem nada, quanto mais você pede esse movimento, mais atividade ela vai ter desse músculo. Perfeito. SCM é esternocleidomastoide. Esternocleidomastoide não tem que entrar, ó, via eletromiografia. No paciente com dor no pescoço e cervicogênica, cadê o flexor profundo dela? Não entrou na jogada. E o esternocleidomastoide entrou na jogada. Muito tenso, ou seja, é uma inversão de função, tá? Como é que você vai avaliar? Lembra que eu falei manobras provocativas? Quais são essas manobras provocativas da cefaleia cervicogênica? A gente chama de PAC e PAU. O primeiro vídeo à esquerda de vocês, PAC. Polpa dos dedos em cima do processo espinhoso de C2, oscila, tá? Como está mostrando no vídeo, oscila. E se o paciente sentir dor e referir a dor dele, teste positivo. Você vai fazer o mesmo movimento para tratar. Leve, tá? E no segundo vídeo aí, inferior, né? Em 45 graus, tomando como base o processo espinhoso de C2, 45 graus, faz o mesmo movimento na região de C2, o paciente referiu a dor dele, a dor no pescoço e a dor de cabeça, teste positivo, você vai usar o mesmo movimento, só que mais leve, fazendo oscilações rítmicas, mas mais leve para tratar. Então, são dois testes fundamentais. Dá para eu falar aqui 3 dias para você só disso, mas pelo tempo, estou mostrando os testes fundamentais para você aí. Tá? E quais são os princípios básicos do tratamento fisioterapêutico? Lá no Egito Antigo, olha só o que eles faziam, né? O médico deve amarrar na cabeça do paciente um crocodilo feito de barro, com olhos de louça e trigo na boca, usando uma faixa de puro linho sobre a qual devem estar escritos os nomes dos deuses. O que os caras faziam lá na época? Pegavam um crocodilo de barro, amarrava com uma faixa na cabeça do paciente, comprimia para tratar a dor de cabeça. Graças a Deus a gente evoluiu disso. Né? E hoje a fisioterapia ajuda muito, a medicação ajuda muito. Qual é o fundamental da fisioterapia para as dores de cabeça? Também, assim como o neurologista, diminuir frequência, intensidade e duração. Frequência, intensidade e duração. Tá? A medicação faz isso e a fisioterapia faz isso também. E você tem que seguir 3 coisas. Tá? Evidência científica, a sua experiência clínica ou expertise é muito importante, então quanto mais atender, melhor você vai ficar. E as preferências do paciente. Não faça técnicas ou oriente exercício que o paciente de fato não quer, não gosta, tá? Você tem que se moldar de acordo com a necessidade do paciente, mas também com as preferências do paciente. Olhar o paciente como um todo. Aqui a gente está vendo o bio, o psico e o social, né? Tem pacientes que o problema realmente é ali, é uma disfunção cervical que está gerando aquela cefaleia cervicogênica, ok. Tem pacientes que têm isso, só que o que está mais gerando são estresses, problemas que ele está passando na família, no trabalho, no emprego, na faculdade, né? Então, cada pessoa, cada paciente vai ter um componente dizendo, falando mais alto. Então, você como profissional deve olhar o paciente como um todo, não só olhar o pescoço dele, não só olhar a cabeça dele, procurar disfunção. Ah, ele tem uma migrânia com dor cervical. E aí eu examinei, de acordo com o que o Samuel mostrou lá, tem disfunção, doeu na hora que eu fiz isso, fiz aquilo. Beleza. Mas pode ser que isso é mais um problema. Mas ele está com um puta problema dentro da casa dele lá que está gerando estresse e que está gerando mais dor. Então você tem que cuidar dele, a medicação tem que fazer também a função, mas ele também tem que cuidar dos problemas de vida dele. Tá bom? Então, é o paciente ser olhado como um todo. O que nós fazemos? Terapia manual, mobilizações, manipulações, mas principalmente as mobilizações, exercícios gerais específicos, educação, relaxamento e meditação. Eu acabei de mostrar para vocês aquelas técnicas de avaliação. As técnicas de avaliação são as mesmas técnicas de tratamento. A diferença é que você vai aplicar, em média,
de 1 minuto e meio a 2 minutos em cima do pescoço ali do processo espinhoso do paciente ou da faceta articular do paciente, como é o segundo vídeo, tá? 2 vezes de 1 minuto e meio a 2 minutos, não gerando dor. Tira a força da sua mão e não gere dor. Ponto. Esse é o segredo, tá? Uma manobra que eu gosto bastante para relaxamento muscular é a manobra rotatória. Paciente em decúbito dorsal, ele gira junto com você, por exemplo, para a direita e eu trago a minha mão, tracionando a musculatura suboccipital dele junto com a rotação dele. Então, isso relaxa bastante. Você pode fazer isso 2 vezes e cada vez 1 minuto e meio a 2 minutos para começar tratamento, tá? Outro exercício que você pode fazer é exatamente aquele que eu mostrei, o CCFT, né? Pedir para o paciente em casa 2 vezes por dia, 2 sériezinhas de 10 repetições, fazer o movimento do sim. Não pode gerar dor, não pode gerar fadiga, tem que aprender a fazer certinho o movimento, como eu estou mostrando aqui para vocês. Tá certo? 2 vezes por dia, 2 séries de 8 a 10 repetições, tá bom? Tá? Quanto mais ele fizer, melhor. Melhor ativação dos flexores profundos, diminui a atividade dos flexores superficiais, menos input nociceptivo. Isso aqui é só um overview, essa aula é só para vocês terem uma ideia do que a gente faz. Orientação de exercícios gerais, tá bom? Corrida, caminhada, musculação, crossfit, o que ele gostar, mas vai lento, progressivo. Se ele nunca fez, 1 vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, vai devagar. Meia horinha, 40 minutos e assim sucessivamente. Não adianta o cara nunca fez nada, ele começa a ir na academia todos os dias, vai ter dor. Não é assim que funciona. Vai sentir mal, vai passar mal. É devagar. Oriente a atividade física e fale sempre para ele, a atividade física é analgésica, é mais um pilar para o tratamento. Meditação, principalmente o que a gente chama de mindfulness. Procurem saber mais sobre isso. Técnicas de relaxamento e meditação já temos evidência na literatura para tratamento das dores de cabeça, tá bom? Então, oriente isso para o seu paciente se ele quiser aprender, tá? E tome sempre muito cuidado com o que você anda dizendo para o seu paciente, né? Então, o que a gente chama de nocebo, tá? Nocebo. O que é o nocebo? Tá? É quando você gera experiências negativas, informações negativas para o seu paciente. Vou dar um exemplo. Você pega um raio-x, vê um raio-x que tem algumas alterações estruturais e fala, nossa, mas a sua coluna parece uma coluna de 70 anos. Não é porque o paciente tem 70 anos que ele tem uma coluna ruim, pode ser que não. Né? Então, você cria uma informação ruim. O paciente não tem dor, ele olha o que você acabou de falar, ele vai começar a ter dor. Então, tome muito cuidado com as palavras, a forma como você se dirige com o seu paciente, principalmente o paciente com dor crônica, que é um paciente com dor de cabeça, né? Cuidado com o que você fala. Ah, não tem tratamento, ou não tem cura. Pode não ter cura, mas tem tratamento a enxaqueca, por exemplo. Então, tome muito cuidado sempre, sempre com o que você fala. Tá bom? Queria deixar aqui também para vocês as minhas informações. Para quem gosta de cabeça e pescoço, acessem @portalcrânio, uma plataforma online de ensino em cabeça e pescoço, tonturas, cefaleias, DTM. É só entrar lá e se quiser mais informações pode me chamar no direct. E para quem ainda não me segue, @samuel.lodovic. Todo dia tem informação sobre dor de cabeça para fisioterapeutas. Isso aqui foi só uma pontinha do iceberg para vocês entenderem o que é dor de cabeça e o que nós podemos fazer, mas tem muito mais coisas aí que a gente pode falar sobre dor de cabeça, muito mesmo, tá bom? Então fica aqui também o meu convite para conhecerem o meu perfil, o perfil do Portal Crânio, e em agosto, que se vocês quiserem mais informações sobre curso presencial, nós estaremos em Porto Alegre, é só mandar uma mensagem para mim que a gente conversa, beleza? Mais uma vez, muito obrigado ao Quinto Coifísio pelo convite, e fico à disposição aí de vocês. Grande abraço e até mais.